Vidas negras importam. Deus negro, Lilian Paula Serra de Deus. Habita em mim um Deus negro que me chama de minha filha e sabe correr nas minhas veias o DNA do Criador. Habito em mim bênção de deuses açúcaras mascavo que sabem África sem precisar de ser seguros. O meu choro é negro e nele habitam dores por séculos picoteadas. Meu canto tem um eco, capoeira, ritual. Sou retinto na pele e Oxóssi na voz. Habito em mim deuses África. Direciono minha estrada o Ogum, Yansan, Iemanjá, o Balubaê. Banham-me de peito por fora e fazem, lá por dentro, sangue negro, para qual não quero libertação. Deus negro, Lilian Paula Serra de Deus. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e nós estamos com mais um instante preto, notas de escurecimento. Ofereço essa conversa boa para Neuza Costa, Denise do Nascimento e Márcia Adão. E para conversar, falar, né, sobre o livro Úrsula, eu vou chamar aqui, né, esse que nós vamos conversar, falar bastante do livro Úrsula. Estamos para conversar, Tiago Pedroso. Salve, Tiago, bem-vindo, querido. Salve, salve, professor. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que Ah, agradeço. pela provocação, é sempre legal. Então, antes da gente começar a falar de Maria Firmini, vamos apresentar, né? Se apresente rapidamente aí, Tiago, por gentileza. Opa, vamos lá. Sou Thiago Pedroso, 29 anos, sou filho de Marie e pai de Sofia, engenheiro de software hoje e ao mesmo tempo como um meio de escapar desse meio corporativo branco aí, um escritor também, aí em colaboração aí com o professor Plínio Camilo. Com certeza, com certeza. É um meninão, assim. Falou de falar que é pai, né? Também Você essa. entendeu? Pai de uma moçona já, né? Exatamente. Gigante, arteira artista. É, puxou o pai. Beleza. E aí, o que nós vamos falar? Fazer essa divisão. Começar, nós vamos falar de Maria, vamos falar de Úrsula, mas é importante a gente falar de Maria Firmina dos Reis, para a gente entender quem nós estamos falando, né? Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em São Luís do Maranhão em 11 de outubro, né? Tem a data tá confusa, mas nasceu por volta de 1825. Ela era negra, filha de uma escrava alforriada, Leonor Filipa dos Reis, tendo como avó também uma escrava alforriada, Enegrécia Romana Paixão, e tendo como um tio o professor gramático e filósofo Sotero dos Reis. Em 1847, ela, com 22 anos, ela é aprovada no concurso público, na cadeira de instrução primária na vila de São José dos Guimarães, município de Viamão, né, situado no continente, separado da capital, né, pela Baía de São Marcos, né, conforme registram seus biógrafos. Segundo um dos biógrafos, Nascimento Moraes e Filho, ao se aposentar no início da década de 1880, a autora ela funda na localidade de Massaricó a primeira escola mista, né, e gratuita. É uma das primeiras do país. O feito causão incomodou muita gente, fez lá, subiu e desceu, mas que, infelizmente, essa escola mista e gratuita durou apenas um ano. Ela, Maria Firmina, além de professora, ela escreveu na imprensa local poesias, crônicas, ficção, enigmas e charadas. Ela fez um trabalho muito importante de resgate do folclore, de, de tradições, de escritoras e escritores que vieram antes dela. É muito interessante. Ela colaborou com todos os livros, leu muitos de fora e de dentro.
Maria Firmina, ela faleceu em 1917, no município de Guimarães. Infelizmente, né, muitos documentos, muitas coisas dela se perderam, está se tentando recuperar. Mas é um interessante, ou é o triste, que Maria Firmina é invisibilizada. E principalmente essa imagem que aparece, né, da Maria Benedita Bormann, uma escritora erótica gaúcha, como fosse Maria Firmina dos Reis, e ela não é. E essa ação é muito triste, porque invisibiliza as escritoras femininas, né, as escritoras desse nosso país, e principalmente, né, e no nosso entender, né, embranquece coisa que não é Maria Firmina dos Reis. Então, essa é um pouco dessa ideia do que a gente vai falar. E agora chamando de novo o Tiago, né, só mostrar para vocês como Úrsula é importante, né? Ela foi um dos primeiros, né, romances publicados, porém que infelizmente, ou naquele momento, foi publicado no Maranhão, em fascículos, né? Foi publicado no Maranhão em fascículos. Então ela não teve toda uma discussão do que é. E aí, vamos lá na conversa, Tiago. O que, que você me conta de Úrsula, querido? Opa, bora lá, professor. Então, vou começando a dizer de como eu recebi essa literatura, né? Muito no sentido de procurar escritoras, mulheres pretas, e aí encontrar um romance, e aí o primeiro romance de uma mulher no Brasil, sobretudo uma mulher preta maranhense, e aí você pega a literatura, hoje, de uma certa forma, uma literatura rebuscada, né? Em determinado ponto. É a primeira vez que eu li, eu acho que eu tive certas dificuldades, que lendo hoje novamente, eu acho que já foi um pouco mais fácil receber a literatura. E eu gosto bastante da escrita da Maria Firmina dos Reis. Sobretudo da escrita trágica, né? Que ela leva um pouco também, eu acho que um pouco do que Machado de Assis colocou também, né, fazendo esse comparativo, muito da tragédia do branco, né, porque no fundo é isso, ela faz uma crítica dos brancos ali, de como de como que eles mesmos se matam, eles mesmos causam as próprias loucuras dentro da sua própria família, né? E colocando aí na literatura dela, já no caso de Úrsula, a visão da pessoa preta, da pessoa escravizada, né? E de como ela tem essa reflexão de que a alma dela é livre, rebuscando os antepassados dela, né? Sobretudo aí voltando a Úrsula, o Túlio, e e tem um outro personagem, esqueci o nome da outra personagem agora. É a Mãe Suzana, lembrei. De Mãe Suzana, Túlio e Mãe Suzana, onde eles colocam essa visão do escravizado, onde Mãe Suzana, no caso, tem a lembrança dela na África, onde ela é trazida aqui para esse ambiente que não é dela, onde ela tem que se alienar da história dela, da história do marido dela, dos filhos dela, que ela teve que abandonar, e o próprio Túlio também, onde no caso aí do Túlio eu acho já uma questão do heroísmo branco, né, colocando aí Tancredo como o personagem principal, né, voltando um pouco da história, o personagem principal, e o Túlio, esse cara que ajuda Tancredo e por conta disso essa pessoa branca o liberta, né, E é então acho que é muito interessante, Tiago, é interessante a gente pensar, pode, porque o Úrsula, e isso é uma coisa que é importante a gente falar. Todo mundo coloca que Maria Firmina é além do seu tempo. Não, ela foi uma escritora do tempo dela. O que ela total, fez? Total. Ela escreveu em fascículos. Então, o livro, uhum, tem que lembrar que, sim, sim, que esse livro foi feito, foi escrito como, ela nem assina como Maria Firmina dos Reis, assina sim, como exato, uma maranhense, e isso uhum, foi publicado em fascículos no jornal. Então tem uma questão toda. sim. Então tem toda uma estratégia para você comprar no dia Conseguir seguinte e sim, ler. total, E total. Ela ler. fez, pô, vamos falar de branco, vamos fazer crítica dos brancos para os caras comprar e achar bom, né. E é louco Exatamente. isso mesmo, que ela, ao se apresentar, né, como bem você colocou, professora, voltando para o início de tudo,
onde ela se apresentando, né, acredito eu, ela ser a narradora, né, até por ser uma narradora onipresente aí, uma grande fofoca, né, o livro é uma grande fofoca no fim das contas. Boa. Ela não é um bochiche, eu vou contar um bochiche para você, ela chega como de mansinho, se apresentando, né, falando justamente que ela quer colocar esse livro aí muito porque ela vê a necessidade de ver o livro dela circulando, né? E é engraçado a humildade que ela se coloca, né? Justamente para se colocar como uma mulher. Uma mulher vai se apresentar, tem que abaixar a cabeça para os caras brancos lá para conseguir colocar a obra dela para estar circulando aí, né? E ao E, mesmo tempo, pode falar, por não, favor. não, eu tô, nós estamos numa conversa, então é conversa, Aham, que é vai isso. e me interrompa. É isso que é importante, porque assim, e o que o Tiago falou é muito interessante, como uma fofoca. Foi sim uma fofoca, mas com uma intencionalidade. Com Ela certeza. sabe que esse leitor branco, e talvez ela também, como professora, ela sabe de outros tipos de leitores, Sim. né? Ela sabe que esse leitor branco ele vai gostar daquela receita. Então, Uhum. esse livro é um livro romântico. Naquela Sim, categoria total. das escolas, está no romantismo, e tem todo um Total. casal, tem uma história principal, que é entre Sim. Úrsula e E Tancredo, essa Tancredo. história toda. Sim. Em outros livros, não tantos, mas em outras histórias, porque também isso é o que a gente tem notícia. Ah, porque a Maria Firmina, esse livro Úrsula, ele foi resgatado só na década de 60, de Bem à frente. 1960, Exato, exato. quase 100 anos depois que ela publicou. Aí foi Uhum. resgatar. Então, se lá no Maranhão tinha alguém escrevendo em fascículo, deviam ter outros. Ela não era a única, e nós não recebemos todos. Com certeza. Mas todos escreviam em cima do seu tempo. Então, para quem está lendo, voltar a ler, se interessar, fazer todas essas coisas, então devia ter um outro livro. Então, que eram as histórias de amor, todas essas histórias, e esse livro Úrsula tem essa história de amor entre o Tancredo Sim. e a Úrsula. E E tem as total. peripécias e o vilão, essa história Eu toda. sim, sim. O que a Maria Firmina inova, e, como diz o professor Eduardo Assis Duarte, é a primeira negra do Brasil, com certeza, mas ele está pesquisando e está conquistando que seja a primeira na América Latina, Não né? é? Na América Latina que escreveu, ela escreveu um romance, né? Não estou nem falando, Uhum. ela escreveu um romance, ela já, ela já começa a quebrar paradigmas. Primeiro, que o negro é Sim. mau. Porque Uhum. a história só acontece porque o negro, O né? negro é bom. Não é porque ele defende, ele defende o Ele salva Tancredo. Ele Tancredo. salva o Salva Tancredo. Tancredo. Não, o Tancredo também o Tancredo é um baita do vacilão, hein, falando Então, sério, professor. boa, 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 isso. Ele é um É que é vacilão isso, mesmo. né, ela coloca muito nesse sentido que o bonzinho é o ser ingênuo, né, que vai se deixar levar pelos sentimentos, onde os vilões são aqueles seres egoístas Uhum. e que querem tudo para si, onde vê as outras pessoas como propriedades, né, colocando aí os vilões no caso, o pai de Tancredo e o tio de Úrsula. Exatamente, exatamente. O Túlio. Então, o Túlio começa, porque os personagens negros, como o Tiago salientou, os principais, tem vários, mas Tem a, vários, sim. a trindade que segura e que coloca a história, e que Maria Firmina habilmente mostrou, que é a intenção, Uhum. a escrita tem uma intenção, é Túlio, Total. é o Túlio, é o Antero e é a mãe Mãe do Túlio, Susana. Susana, mãe Susana. Uhum. E esses três mostram essa faceta desse negro, essa Uhum. faceta, Total. porque ela também não traz o negro bonzinho, não traz o negro ideal, né? Não é uma coisa Uhum. como José de Alencar, sem ver índio, traz o Birajara, que nunca falou português falando lá com os caras de boa, não. Ela traz todas essas facetas da, do ser escravizado, o Túlio, uma pessoa íntegra que salva, que a história só Sim. acontece porque o Túlio salva, quer dizer, os negros Total. nessa história eles têm toda uma interferência. Uhum. A Sim, Susana conta, a Susana conta essa história de quando que ela foi trazida das Áfricas para cá, sim. e é a primeira vez que aparece o navio negreiro, né, Uhum. na literatura, no mínimo
30 anos antes, um pouco menos, mas 20 anos antes do navio negreiro, de Castro sim, Alves. Aí sim, aparece Suzana falando, e aparece esse Antero, que é um negro que, né, vive nessa questão do álcool para sobreviver. Para sim. sobreviver, porque também não é tranquilo Nesse, fazer. sim, sim, Então, para que nós nos interessa, assim. Então, ela trouxe essa questão. E que é o trabalho da escrita, né? Você falar do tempo. com Ela certeza. falou do E- tempo, ela do seu tempo. Ela trouxe as Sim, questões do seu total. tempo, né? Sim, e era muito isso, né, da questão da liberdade, porque é muito isso, né, professor, como você mencionou, a história começa da bondade do Túlio, né, e ao mesmo tempo da reflexão do Túlio, das sofrências que ele vivenciou até aquele momento, né, onde ele vê aquele cara branco, onde ele reflete sobre, eu devo mesmo salvar esse cara aí, salve esse cara, e aí por sorte, né, esse cara é uma boa pessoa, de uma certa forma, né? Tancredo é uma boa pessoa, até porque ele paga para libertar Túlio, mas não por isso, né? Eu acho que Túlio tem muito na reflexão de que a alma dele é livre, né? Que ele já Não, se vê como uma pessoa livre. e ele começa a trabalhar em quilombo. Porque o que ele pede para o Túlio, quando. Não, eu faço tudo que você quiser, essa questão toda. O que ele pede para o Túlio é assim. E ele traz, né? Ele pede que ele, ele trate com humanidade, com honestidade, todos os escravizados que ele verá pela frente. É isso, ele não Sim, pede para ele só. E livra, desce, bora. E aí eu fico, não, é todo. Então, é interessante você trabalhar por quê? Para que essas pessoas que estão lendo os leitores, eles fiquem, olha, tá, olha quem eles são. sim, E, principalmente, Tiago, fazer uma contrapartida, porque, assim, é uma questão que a gente não vê, não tem essa noção hoje. E São Luís tinha um porto, toda uma questão de porto lá. Nós estamos aqui, a família real está aqui no Rio de Janeiro, né? Tá aqui sim, sim. embaixo. E Aham. todas as coisas do Nordeste, da Europa e da América chegavam primeiro em São Luís, para depois vir para cá. Sim. Então, com certeza, Maria Firmina, que era uma escritora e era uma leitora, Uhum. ela já teria lido, e isso com certeza já teria lido, ela já teria lido A Cabana do Pai Tomás. Que a Cabana do Sim. Pai Tomás ela foi escrita, deixa eu até marcar. Ixi, ficou mudo o seu áudio, professor. E agora, tá falando? Voltou, Voltou, tá desculpa. falando, sim. Obrigado. Aí voltou parando, falando da cabana do Pai Tomás, A né? Cabana do Pai Tomás E- foi publicada nos Estados Unidos em inglês Sim, em 1852. Lembrar que Úrsula foi publicada em 1859, 7 anos diferentes. Então, imagina-se que sim, pode ter que Maria Firmina pode ter lido, né? E não é sim, defeito, não é ruim, pode ter lido isso e que viu uma mulher branca, uma mulher escrevendo sobre a escravidão. sim. O Cabana do Pai Tomás ela teve toda uma importância, só que ela percebeu que, como negra, não refletia, porque ela trazia um negro de alma Uma visão- branca. Sim, E, total. e aí ela trouxe todos esses, vários outros personagens, porque nós falamos do Antero, da Susana Ana e do e do Túlio. Ainda tem aquela escravizada que é apaixonada por um alforriado. Então tem vários tripocós e várias camadas que ela traz. sim, E é. E ela escreve, né? E ela escreve para esse público que está lendo, que ele tá, tá aproveitando a sua literatura para modificá-lo. Então, Maria Firmina sim, total, tinha total, essa intenção. total, até porque ela coloca o branco salvador, né, de uma certa forma, né, então o público dela é o branco intelectual, né, até porque quem lia de certa forma, né, naquela época. É, quem lia, mas era interessante trazer assim, ela não demoniza todos os Sim, brancos, sim, total. ela faz aquela figura, né, do interesseiro, né, daquela questão do
o romance do Tancredo e da Romance Úrsula, né? ingênuo de 2 jovens É, apaixonados. o obstáculo do tio da moça, o Fernando, que é um homem Sim, desprezível, né? Que é o vilão, né? Que é sim, aparente, né? E, principalmente, ela quebra a expectativa, porque ela não traz um final feliz. A gente está dando spoiler, porque sim, se você não leu sim. Úrsula, vá ler, independente da história, tem que ver como é contado, né? Não vai contar spoiler não, professor? Achei que Lógico ia que vamos contar spoiler. contar. Vai Ela não, aí. né? Úrsula e Tancredo não rola, Não sabe assim? rola. E não rola. E isso é interessante, é ver todo esse contexto dessa criação dessa intencionalidade. Porque assim, Sim. né? Nós estamos com um escritor, né? Com um escritor premiado pelo Jabuti, né? Tiago é premiado pelo Jabuti. Então, e a escrita tem uma intenção, né? O escritor, além do seu tempo, não existe. Ele escreve do presente, ele escreve do passado com o olhar do presente, ele escreve do futuro com Sim, esse olhar do presente. Por isso o futurismo muda, né? O total. presente muda, então ela tem. Então, Maria Firmina, ela estava com esse olhar no presente, de olhar para o que está acontecendo. Ela tinha essa questão desse ser professora, então esse Sim. cuidado de formar. E a escrita, tudo bem. Hoje a gente acha que Uhum. tem uma certa dificuldade, mas que não era naquele momento, eram como as pessoas falavam, né? Então, eles tinham um entendimento, né? Então, isso é importante. Porém, esse texto ficou, os textos da Maria Firmina por anos ficaram, No ficou, silenciamento, né, para né? até demorar 100 anos para ter essa rebuscagem. Muito, 100 anos, 100 anos. Então isso é bem interessante. Uns exercícios, né, como o Tiago estava colocando, né, o Úrsula foi lançado em 1859. Ele o foco narrativo é na terceira pessoa, então isso é interessante, que Sim, sim, assim, é, porém, né, tá no romantismo, porém tem várias situações. O que é interessante, Tiago, é assim, eu acho, não se tem correspondência, né? Mas eles eram contemporâneos, foram contemporâneos, Machado de Assis e Isildur. Maria Firmina. Sim, Eu não sei se Machado de Assis leu Maria Firmina, mas com certeza Maria Firmina leu Machado ela de deve Assis. ter lido Machado de Assis, sim. Deve E eles ter são, lido. isso, como você falou, né, são escritores do tempo deles, né, a literatura era escrita de uma certa forma como ambos escreviam, né. Sim, Uma sim, literatura mais rebuscada, onde palavras que hoje a gente não utiliza mais. sim, sim, não. Porque são escritores do seu tempo, né? Sim, sim. Tanto é que um dos chamam Úrsula como uma literatura abolicionista, né? Sim, pode Uhum. ser, E é, pode ser. E é, sim. e é, e é. Mas é primeiro assim, é um dos marcos da literatura negro brasileira. Sim, total, É um total. dos E até esse marcos da. comparativo, professor, voltando no comparativo com Úrsula e o Machado de Assis, a questão da literatura abolicionista mesmo, né, ela coloca muito nessa questão da reflexão do preto contra a sua liberdade, e até mesmo a condição de que a escravização não é uma coisa boa, né, Sim. e até pode falar, por favor. Não, não, sempre tem aquelas críticas, né? Machado de Assis e Úrsula. Então eles se assumiram como negros, né? Porque a ideia Uhum. da literatura negra é você se assumir como negro. Sim, Sim, sim. queridos, no século XXI já tem toda uma dificuldade de você se assumir como negro. Não é? Imagina lá, né, professor. Você Mas eu imagina acho assim, que ela sim, no meio no meio a escravização estava comendo solta. Ela nasceu em 1900, no final ela 1920. estava pegando o final do quando falaram que quase para terminar, né, 1888 que acaba com Isso 30 quando anos antes, né. mas ela escreveu isso em 59, que Sim, ainda não estava sim, a lei do não ventre estava livre, com ainda não tinha. sim, E então entender que preto e negro no momento da Maria Firmina, como do Machado de Assis, era um sinônimo de escravo. Tanto é que o nome que apareceu forte lá eram homens de cor, que eram aqueles
negros ou que nasceram livres ou que eram aporreados. Para que sim, preto, porque preto e negro durante muito tempo foi sinônimo de escravo. Então você sim, imagina sim. como era difícil você ser alguém, se assumir como negro e ter uma. Porque Maria Firmina não era alguém que estava escondida, ela era professora. Ela era professora, né, e parece que tem relatos que ela adotava as crianças, porque ela não teve o próprio filho, né, e ela Sim, foi adotando a criança dos escravizados para sim. ter Sim. esse outro lado para essas crianças. Então, Ela era bem à esse. frente do seu tempo, eu diria. Sim, né? Não. Ou mais, Tiago. Ela estava no tempo dela e E ao mes utilizando, né? sim, das armas que ela tinha, né, Os exato, privilégios que ela tinha. Ela nasceu livre, exato. né? Sim, Nasceu sim, livre, ensinava, começou com a escola. Deve ter tido um montão de dificuldades, não deve ter sido uma situação fácil, como não deve ter sido para uma Machado de Assis, como não foi para Luiz Gama, como não foi para o Manuel, para o Antônio, para o José, que a gente não entendeu. tem os nomes deles aqui, né? Entendeu? E como não é para Plínio Camilo e para Tiago Pedroso Nossa, também, com para certeza. Ifé, para Kátia, para Nossa, Shirley, não, você está com entendendo? certeza, com certeza. Não é mesmo. Né? Principalmente a gente passa essa questão do 13 de maio, passa dessa discussão, né? É porque é uma luta. Porque o que tem, Tiago, é assim, não dá para dizer que nós vencemos. Isso é um lado. Mas também não dá para Exato, dizer que não vencemos. Mas é entender que essa luta nossa é contínua. exato, É contínua. O que nós temos que fazer é que os espaços que a gente ganhe, a gente firmar. Ganhamos, boa, tá. Não vamos ter retrocesso, como nós tivemos agora. Retrocessos, né? De você achar que o mundo sim, era. Discutir se o mundo era plano. Não, a gente foi para a imagina. Lua. Tá entendendo? Não. Então teve esse retrocesso. Então a gente não pode ter essa questão, esses retrocessos na questão. Ah, mas hoje fica um montão de história. Ah, mas hoje é difícil. Querido, querida, ser chamado de chocolate, de suco de pneu e qualquer outra questão sempre foi dolorido. Não é mimimi, sempre foi Sim, não é dolorido. de hoje, né, professor? Não é de Exato. hoje. Não, sempre foi dolorido. O que acontece é que hoje a gente consegue ter um pouco mais de voz, coisa Sim, que não tinha, né? O Tiago, né? É uma questão. Os pais do Tiago sabem que é isso, o que é que você ser chamado de, né, de suco de pneu ou qualquer outra coisa. Só que sim, o sim. Tiago, o Plínio, Ah, eu sabe, também, com certeza. sabe que a gente tem que andar com documento. Então, esse ser negro é Sim. uma dificuldade. É todo. Total. Inclusive, professor, já dando spoiler aí, como você falou, dos próximos passos, já dando spoiler, na verdade, do que a gente vai entregar, né, desse Sim, novo projeto aí de contos de pais, pais pretos, filhos pretos, filhas pretas, pais pretos. É um dos contos que eu vou escrever vai ser justamente nesse aspecto aí da questão da questão do conflito policial e ao mesmo tempo o conflito entre a mãe e o filho, de ter que andar com documento e de uma situação ocorrente da abordagem policial e agressão policial com a mãe presente, onde a mãe acaba descontando no filho. Uma coisa assim, tá na ideia aí, mas vai ser uma coisa assim. com certeza. E é isso, né? Porque como nós tivemos, né? Quem sabe a gente vai estar lançando um selo. A gente já teve aí, estamos trabalhando com mãe preta, filha preta, vai ter pai preto, filho preto, né? Por quê? Como Úrsula. Isso tudo, por que a gente consegue fazer isso, Tiago? Porque Maria Firmina escreveu. Com certeza. Porque Maria Firmina escreveu, é lógico, né? Então é isso. Maria Firmina escreveu, você se percebeu, né? Porque era no momento. Querido, querido, né? Assim, fala, ah, não, mas ela só fala de mim. Meu querido, onde esse negro, o negro que estava aqui, ele poderia ser libertado. Ele podia ser alforriado, como havia um personagem negro alforriado ali. Via. Sim, Mas a sim. maioria, ou pelo menos um grupo forte, você era escravizado, né? Era escravizado, estava para ser, tinha várias situações, né? Porque em 1859 já estava quase 300 anos, um pouco mais, de, do tráfico negreiro. Já tinha acabado Sim. o tráfico negreiro, acabou em 31. Porém,
Isso no oficial, né? Mas havia, Tava rolando estava solto, com rolando, estava certeza. rolando todo assim. Então você também mostrava formas de você estar vivendo como negro. Não mostrou todas, né? Mostrou do contingente do Maranhão ali, né? Ela fez um Sim, corte sim, um dessa corte da situação. região dela, né, de uma certa Porque você está forma, do escrevendo que ela vive. do seu tempo, você está escrevendo do seu Total. olhar, né? Sim, É essa sim, questão que entendeu. O problema não é falar, quando se fala que alguém é além do seu tempo, é porque o tempo parou, porque a gente não progrediu. Porque alguém que escreveu alguma coisa há quase 200 anos e cabe hoje, não as ideias, não o princípio, não a filosofia, mas a história dançou, né? sim, Dançou algum problema nosso que a gente está tendo, né? E o Úrsula tem isso, né? E a Maria Firmina tem isso, e a Úrsula tem isso, de trazer todas essas coisas interessantes, essa fala, esse olhar dela, assim. Vamos falar um pouco mais de Úrsula ali, aproveitar para bora. instigar para que todos e todos leiam isso, assim, né? Do Úrsula que de falar entre os destaques. O que mais se destaca do livro, assim? Que a gente já falou, acho que a problemática do casal, né, acho que voltando para o centro da história, né, de Úrsula e Tancredo, muito dessa crítica, né, da problemática entre os brancos, onde eles mesmos criam os próprios problemas para eles, né. Com certeza. Então, isso é interessante. E assim, é bem nítido, é bem forte, é bem escurecido, né? Maria Firmina era tendenciosa, como nós somos Total, tendenciosos. Nós somos. sim. E isso é interessante. Por que ela é tendenciosa? Porque, assim, os brancos têm essa questão família, né? Essa questão toda. Uhum. Os personagens negros, na sua maioria, o que realça, eles têm consciência de quem eles são. E Exato, principalmente com a fala da Suzana que ela traz no navio negreiro, eles têm consciência da sua história e da sua cultura. E é com isso, certeza. e é isso que a gente precisa retomar, né? E precisa tomar, ou precisa ter, ou precisa difundir, né? Porque é isso, como não tem uma África só, a África não é um monolito negro, são Áfricas. Uhum. Os Sim. negros não são todos iguais, somos diferentes, né? E temos histórias diferentes, histórias parecidas, né? Então, e essa história que a gente tem que fortalecer, né? Fortalecer as nossas histórias, fortalecer esses nossos mais velhos, assim. E o Maria e o Úrsula traz isso. Então, Maria Firmina, ela tinha essas intenções. Então, é interessante essas intenções, porque ela não foi um livrinho, não foi uma historinha que ela quis contar e aproveitou, não. Ela pensou nesses personagens, foi intencional. Esses Sim. personagens negros, eles têm consciência da sua história, eles têm consciência que eles são, né? Eles têm consciência dos seus efeitos, o Antero é isso, né? Uhum. Como não vou só mostrar a face bonita, mas vou mostrar todas as faces, Sim. né? Também não é fácil, né? Quantos de nós tivemos, temos ou estamos com problemas alcoólicos, de bebida ou de outras questões? Por quê? Né? Você pensar no ser negro todo dia, né? A gente não tem descanso, né? A gente não tem descanso. Não tem, Thiago exato. trabalhou o dia inteiro, chegou no meio da corrida, está aqui, estamos falando dessa questão toda. A gente Exato. não tem descanso, né? E a Não gente não tem. pode vacilar, porque se você vacilar, né, Thiago, a Entendeu, gente professor? passam a mão na bunda da gente. De boa, assim. E o Maria Firmina traz, né? E o Maria Firmina traz essas histórias, assim. Beleza? Então vamos aqui indo, vou mais para frente. Voltar a mostrar para todos e todas aqui o, onde o Maria Firmina está, né? Com Úrsula, né? 1859, 1861, a Maria Firmina também, isso é muito interessante, Tiago. Ela faz esse livro Gupeva, que é um livro que Uhum. fala que os personagens são uh, né, os povos originais. Então ela traz isso, os povos originais, assim, também de uma forma diferente, porque ela estudava toda essa questão do folclore. Sim, sim. Né? E esse livro é muito antes de Iracema, de Escravo Isaura, e de. Isso estou falando de romance.
e também muito de outras questões, né? Então, trazer, né? E essa versão do Úrsula tem até a escrava. É lembrar que Maria Firmina, isso que é uma questão muito interessante, Tiago, e Maria Firmina ela compôs o hino à abolição, Sim, né? exato. Ela escreveu várias situações, então é bem interessante. Nesse Maria Firmina, né, nesse Úrsula, nesse livro que está, nós temos o trio, né, esse trio negro que faz, a capa é bem interessante a gente trazer, esse fazendo, então é bem, né, uma versão em inglês, né, do Úrsula, isso é muito interessante, muito importante, aquele pedido, né, para que todos assistam o canal, ouçam, e terminando, né, dando dicas que eu sempre dou, né, vão procurar. Tiago deu spoiler, a gente vai aparecer com selo novo. Fique atento, já que o Tiago abriu, vamos abrir, né? A gente vai fazer né? Aí uma Fátima de Jesus, que é do Maranhão, aqui de São Paulo, né? Integrante do movimento negro. Aí uma falou sobre Maria Firmina dos Reis, teve muito interessante. Então, quem está, né, animado nessa nossa conversa, vai rever essa conversa da Maria Firmina, está aqui nas histórias. Perfeito? E é isso, vidas negras importam, né? Tiago, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, professor, Não, imagina. eu fiz a sua ideia, a gente fez a sua ideia. Então é isso. Quero agradecer. Obrigado, Tiago. Muito obrigado, eu que agradeço. Legal. Agradeço a todos, todas. Obrigado, querido. Até, tchau.